Basicamente, quando a gente tem uma equipe desmotivada, pessoas que, até certo modo, a empresa não quer se desfazer pelo conhecimento, pelos anos de empresa, pelo acerto, né? Quantas empresas falam para mim, não vou mandar embora não, porque acerto é caro. Mal sabem elas que todo santo dia o acerto aumenta de valor, né? Acho que elas não se lembram disso. Mas não é que as pessoas não sejam dispensáveis. Tem sempre o jeito certo de você conduzir isso. De uma forma, gente, que a pessoa entenda que foi dado chance para ela. Quando eu tive que fazer o desligamento de uma gerente, né, eu já era gerente de operações e tive que fazer o desligamento de uma gerente, não é fácil não. Você está lidando com pessoas ali que são líderes também. E foi assim que foi feito. Primeira conversa. Fulano, está entendendo que existe um problema grave aqui nesse ponto? Como que nós vamos fazer para resolver? O que você me sugere para resolver esse problema? Segundo momento, né? Olha, fulana, passou um mês e a gente não teve evolução nesse ponto. E aí, qual que é a outra sugestão para mudar? Porque aquela que você deu não funcionou. Como que vai ser? E aí você percebe se a pessoa está realmente querendo, tentando melhorar, se esforçando para melhorar, ou ela já largou de novo. No caso dessa gerente que eu estou falando, na segunda conversa ela já tinha largado de novo. Aline, realmente, não dou conta, não acho que não vai dar certo. Então, eu já sabia que ela ia ser desligada. Por quê? A gente estava conduzindo de uma forma que a empresa estava dando chance dela melhorar, mas ela mesma não queria. Entende como fica muito mais claro do que você simplesmente ficar falando, não dá, não dá, não dá, e um dia você surpreende as pessoas com a demissão. O que você faz no feedback é mostrar para a pessoa o fato. Qual fato? Num feedback negativo, por exemplo, existe um fato. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu, que é um que vem na memória muito fácil. Eu peguei um funcionário andando de patinete na empilhadeira. Paleteira. Sabe aquela paleteira manual? De patinete. Que legal. Eu sabia que ele estava errado. Então eu tenho que falar do fato. Eu não tenho que falar da pessoa. Quando eu estou falando de comportamentos, eu falo do fato associado ao comportamento. Esse caso dessa gerente, ela tinha um problema sério de não conseguir delegar as coisas para os outros funcionários e prejudicando o trabalho dela e das pessoas. E ela prejudicava meio que por querer, sabe? Uma coisa meio quinta série. Um negócio que realmente não dava para conviver. Sabia que estava errado. Assim como o cara da paleteira no patinete. E aí, só que a gente tem que pontuar o fato e discorrer sobre o porquê aquele fato é errado. Nesse caso, por que é errado andar de paleteira como patinete? Segurança, eu ponho em risco a integridade física da pessoa, de outras pessoas, eu posso estragar o equipamento. Então, você dá os elementos sobre o fato. Então, o feedback negativo tem que ter o fato. E aí você discorre sobre o fato e as consequências daquilo e por que é errado. E o feedback tem que ser útil, ou seja, eu preciso tornar aquele momento, poxa, e agora? O que nós vamos fazer para não errar mais, para não fazer isso mais, para não acontecer isso mais? E tem a consequência, porque se ele é um feedback negativo, muito provavelmente é uma infração de regra. Eu preciso aplicar a infração de regra. Não é porque eu estou explicando a pessoa, não é porque eu estou convidando ela para melhorar, que eu não vou aplicar as regras disciplinares. Tem que aplicar. Regra é clara. Né? Então, passo a passo do feedback é mais ou menos por esse caminho aí. Indicador por indicador, eu prefiro custo. Porque adianta eu falar que o meu indicador de turnover, absenteísmo, está lindo, porque eu não estou demitindo ninguém, mas a minha eficiência está uma porcaria, e o custo do meu produto está altíssimo, e o desperdício de matéria-prima está um horror, eu prefiro ter rotatividade.
Eu prefiro lidar com isso. Porque pelo menos eu estou tentando fazer de uma forma diferente. Então, indicador é, assim, uma das coisas mais importantes que o gestor tem que fazer, tem que ter no seu dia a dia. Gestor que anda sem indicador, para mim é a mesma coisa de andar no carro sem painel. Tá andando. Sabe-se lá Deus como. Mas muito cuidado com o tipo de indicador que você olha. Aí eu estou ali andando, né, no carro, eu estou de olho só no combustível. Não estou de olho na velocidade, na temperatura, em todos os outros indicadores, só estou olhando o combustível. E aí eu esqueço do resto. Vai adiantar? Não vai. Então, indicador é para ajudar na gestão, não é para aprisionar a gente em situações piores, não. Muito cuidado com isso. Para finalizar, eu queria que a gente levasse uma lição muito simples, mas muito valiosa dessa nossa conversa de hoje. Eu preciso chegar numa equipe com humildade, com empatia e com o dever de ser exemplo. Porque se eu não for exemplo, se eu não for empático, se eu não for humilde, eu não vou conseguir entrar nessa equipe e ser o líder, ter a postura de liderança que eu preciso ter. Esse é o primeiro ponto. Para quê? Porque quando eu precisar ser firme com esse pessoal, eles vão entender que eu estou falando sério. Então, se eu só sou a pessoa ríspida demais, ou rígida demais, para eles é normal que eu seja assim todos os dias. E quando eu estiver falando sério ou não, para eles vai ser a mesma coisa. E se eu sou aquele líder muito, né, da banda frouxa que a gente fala aqui em Minas, né, solto, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quando você estiver falando sério, precisando realmente dar uma firmada ali no discurso, eles não vão levar muito a sério, não. Então, muito cuidado, porque entrar numa equipe enquanto líder e se fortalecer a sua postura de gestor nesse momento, ela é importante para você saber dosar as conversas, lembra do tom de voz, da forma como você se expressa, tudo isso conta. Então, empatia, humildade e exemplo. É isso que a gente precisa ser para fortalecer a nossa postura de gestão dentro de uma fábrica.